Bem-vindas ao Prontas para Parir, o podcast especializado nas barrigudinhas, nas mamães, nas puérperas e tudo que você precisa saber sobre gestar e maternar, você encontra aqui no Prontas para Parir. E hoje, no episódio, nós temos a Lara Cidrão. Gente, vocês não podem perder, porque nós vamos falar sobre o sono, uma dor que afeta a todas nós, mamães, quando o nosso bebê nasce. É uma dor assim, gente, o sono, todo mundo fala: "Não vou dormir", ou até mesmo as pessoas de fora fica assim, né, Lara? Se Assim, prepara, porque "Se daqui em prepara, você não diante vai mais dormir". E às vezes eu acho que isso é meio mito, às vezes eu acho que isso é meio verdade, mas nós temos aqui hoje uma especialista em consultora do sono e educadora, ela é educadora parental e consultora do sono com rotina infantil, não é isso? exatamente, Claudete. Gente, eu anotei tudo aqui, porque assim, o que está acontecendo nos nossos episódios? Eu acho bom, porque a gente desenrola aqui, mas ultimamente a gente não tem seguido o roteiro. Eu deixo o roteiro aqui na mesa, eu digo, tá, vamos conversar. Eu gosto. Você gosta? Uma conversa que flui, Uma conversa que flui, não é melhor? falar do que o coração tá cheio. E transbordar para elas, não é melhor? É demais. Roteiro, amigo, você vai ficar por aqui, mas assim, nós vamos bater um papo muito bom. Obrigada pelo seu sim, obrigada por ter aceitado compartilhar aí a sua experiência, o seu profissionalismo com as mãezinhas que têm essa dor aí do sono, do Uhum. infantil. E eu sei que você tem muita coisa para falar, porque na parte da educação, mas hoje, até mesmo para que você volte, nós vamos focar aqui no sono, né? Já deixamos combinadinho, né, esse É, retorno. esse retorno, sim, com certeza. Mas fale um pouquinho sobre você, Lara, para que elas possam entender, para que a gente possa entender aí como você pode ajudá-las e como é importante esse suporte. Então, eu sou educadora parental, como você falou, e sou consultora de sono e rotina infantil. Tenho 2 filhas, a Mila de 11 anos e a Helena de 9 anos, e descobri o apego seguro, que é a minha base, né, da consultoria, de todos os meus atendimentos. Então esse olhar respeitoso para a infância, eu descobri um pouquinho tarde. Poderia ter descoberto antes, porque muitas atitudes do autoritarismo foram permitidas lá em casa. Então o apego seguro, ele é muito diferente do autoritarismo. Tá, você está comentando que a gente reproduzia o que a gente Que a gente recebia? recebeu, Recebeu. né. A gente de fato é reflexo do que a gente viveu na nossa infância. E aí, desde que eu tive minhas filhas, eu me deparei com uma realidade que eu nasci para ser mãe. Então, a maternidade e a infância sempre foi um assunto que me atraiu muito. E aí eu lia livros e livros e livros, mas eu entendia que eu precisava ser firme, minha voz precisava ter crédito. Por quê? Porque o mundo estava de uma forma que você tinha que cuidar, né, os seus filhos tinham que acreditar naquilo que você falava, você tinha que ter autoridade sobre os seus filhos. E eles tinham que ser extremamente obedientes, porque senão o mundo tomava de conta. A gente falava isso em relação ao medo dos pais, por exemplo, na minha educação. É assim, a minha mãe me olhava, eu já Uhum. era o Um olhar. estado de O alerta. estar e eu ficava: "Ai meu Deus, chegar em casa a surra vai ser grande". Era É. tipo isso? Então, exatamente isso, a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre isso. Mas hoje a gente tem a oportunidade de mudar esse cenário. Danos, eles vão existir ainda, porque está marcado na nossa história de vida e do que nós somos hoje. Sim. Mas a gente tem como reduzir esses danos, é uma fala muito comum, né. De que forma? Entendendo melhor sobre apego seguro, porque o que que ele diz? Quando eu descobri lá, espera aí, toda criança, independente da idade, pode ser até uma adolescente, Sim. através do seu comportamento de irritabilidade, não aceitação, se jogar para trás, aquilo visto antes, ao nosso olhar, denominado como birra, todos esses movimentos por trás têm um pedido de ajuda. É mesmo. É um movimento deles que a gente não a mãe não percebe. Espontâneo, espontâneo, eles têm a criança, ela nasce com total liberdade de expressar as suas necessidades. Necessidades. Então são como os pedidos de ajuda. Então a mãe que acabou de ganhar seu bebê e percebe o bebê naquele movimento de choro intenso e não aceitação, existe sempre uma verdade por trás desse movimento. E aí o apego seguro, ele dizia o quê? Cabe o adulto responsável por essa criança compreender o que está por trás disso.
E a gente pode até ver aqui hoje, nesse nosso encontro, Sim. os 6 motivos que geralmente esse bebê se desorganiza assim. E além de que a criança, independente da idade, ela é incapaz de se regular emocionalmente. Ah, Mas é? nós somos capazes de. Porque nós somos o adulto que pode fazer essa intervenção, O adulto que é que é regulador regulador. emocional do nosso filho. Mas aí se o adulto estiver desregulado, aí Aí por aí isso por isso que que você quando você atende, eu você atendo e eu incluo no então atendimento o autocuidado. ok. Que não é sobre esperar por algo extraordinário acontecer para você se sentir em paz, se sentir realizada. Não é sobre uma maternidade cheia de alegrias e plenitude. Não é sobre É porque isso. também isso não existe, né, Então, vamos combinar aqui que por isso que isso a gente não fala isso de de forma alguma. forma Isso não existe. A maternidade exige sim de muitas demandas, é muito serviço. O autocuidado não é sobre esperar por coisas extraordinárias acontecerem, mas de simplesmente se sentir, se perceber. A gente está ai que tanto no lindo. movimento automático e a gente vem da relação do autorismo que quantas vezes nós ouvimos falar, engole o choro. Eu engole o choro e eu: como é que engole?" E a gente é adulta, a gente com vontade de chorar, vai chorar por isso. Gratidão, tanto que você esperou por esse bebê e vai chorar agora. Aí vem a culpa, Aí vem vem a a culpa. culpa. Só que essa relação do autoritarismo é de reprimir os sentimentos. Então eu não tenho o hábito de me perceber. Porque eu Ah, venho de uma história de vida inteira, até os dias de hoje, reprimindo os meus sentimentos. Então, quem sou? O que gosto? O que não gosto? O que me faz bem? O que não? Eu é não me verdade. conheço. Então, o autocuidado é sobre esse autoconhecimento, é o de se perceber. Peraí, eu tô muito desorganizada, eu preciso de ajuda, porque meu bebê, ele sente todo o movimento que eu estou. Ele É. sente tudo que tá dentro de mim. Às vezes a gente quer disfarçar, tá passando por uma situação, quando tá em contato com os nossos filhos, até maiorzinho que entende um pouquinho, mas a gente quer disfarçar, mas eles percebem, principalmente quanto menor o bebê. Existe uma fusão emocional. Imagina os dois imersos dentro de uma banheira, tudo que essa mãe vive emocionalmente falando, esse bebê ele percebe esse Percebe. movimento. Se ela tá em estado de alerta, que isso é muito E comum, isso repassa ao bebê? repassa Repassa. completamente. Aí você Hum. diz, Lara, eu não sei o que aconteceu, hoje ele quase não dormiu. Aconteceu alguma coisa? Lara, de verdade, ontem eu discuti com meu marido. Hum. Então E esse assim, bebê que estava dormindo melhor à noite, com menos despertares, teve uma noite mais agitada. Isso é uma realidade muito muito comum. comum. Então o ideal é manter a organização no lar Sim, quem tem essa dificuldade, buscar uma ajuda para muito poder organizar a família. isso, muito consciente do quanto que a nossa história de vida impacta naquilo que eu sou. Sim. E outra coisa também, sabe, Glaudênia, assim, que a gente, quando a gente toma consciência, essa ficha que cai é o que eu precisava fazer tudo com perfeição para atender à expectativa daquele adulto que me cobrava por algo que eu era incapaz ainda de fazer. Eita paulada! Eu nunca Entende? tinha pensado nisso, porque é automático, você faz naquilo Você e faz querendo atender agradar. para agradar o outro. Aí essa mãe, agora que nesse papel de mãe, que é um novo nascimento, a maternidade, quando vem seu filho nasce, é um renascimento. Nós Nascimento. temos o nosso nascimento mesmo, quando a gente se torna adolescente, Sim. tem um novo nascimento, e quando a gente ganha o filho. E aqui, quando ela olha para a sua história de vida, ela vai ver que ela fez tudo e permanece assim para agradar o outro, mas por quê? Ah, se você não tirar nota boa, você não vai para a viagem. Se É você ficar sempre uma condição, né? sempre na Uma condição. condição. Isso é do autoritarismo. Agora, os nossos pais fizeram isso com essa consciência? Claro Claro que que não. não. É. Claro que não. Eles vinham de casas, de crianças. Tinham 10 crianças dentro de uma Minha casa. avó que teve 24 filhos, como é que Como como é é que que suporta? alguma criança ali tem um olhar Não individual? É tem. tudo para todo mundo e ao mesmo tempo e ninguém tem direito de reclamar. É. Então, os sentimentos muito reprimidos, tendo sempre que atender a demanda daquele Aí adulto nós crescemos adultos com, dessa forma, dessa forma. nesse E formato, moldado nos padrões que a gente foi da desenvolvido, da sociedade. sociedade que a gente foi desenvolvido, né. Então, assim, é um grande privilégio para as mães que estão aqui, para nós que trabalhamos com essas mães, Sim. conhecer o apego seguro e principalmente que quando eu ainda estou com o bebê na barriga ou que eu acabo de ganhar esse bebê.
Eu tenho a oportunidade de renovar esse meu olhar para a infância. É. Quando eu renovei esse meu olhar, mudou da água para o vinho lá em casa. Ah, Lara, então a tua maternidade ela é maravilhosa? Ela é cheia de desafios. Todos os dias eu Como tenho tudo na desafios, vida. porque o meu movimento automático é de passar por cima. Mas várias vezes eu me pego, peraí, isso aqui é uma necessidade minha ou é uma necessidade das minhas filhas? Mas, Lara, deixa eu te perguntar, porque às vezes, assim, a gente quer fazer esse movimento, quer tratar o nosso filho realmente como um indivíduo, só que isso requer um tempo, e no mundo que a gente vive hoje, é isso que acontece, a gente acaba meio que atropelando. Com Por certeza. exemplo, vamos lá, levar o filho uma coisa simples, levar o filho para a escola, eu tô te falando isso porque eu passei por isso. Levar o Uhum, filho para a escola de uhum. manhã e nós trabalhamos, então a gente tem horário a cumprir. Aí o filho fica enrolando, aí não faz no horário, aí começa, aí você já começa a se irritar, porque ai, o horário e aquela coisa, aquela pressa. De repente, você olhou e disse: "Vai logo!" É, Tipo, você solta um exatamente. grito, você grita, e não precisava do grito. Não precisava. E às vezes a gente é violento, vou usar esse É nome que violência parece mesmo. peso, mas assim, muitas vezes a gente também é violento carinhosamente. É mesmo. É. Como eu posso Como, por exemplo, a gente não entende que aquela criança ela comeu já o suficiente. A gente quer que ela quase acredi que raspe o prato, pelo menos, sim. né. A gente assim: "Ô filho, só mais 5 colheres". Aí isso é uma violência contra o neném contra a Que criança, na vamos verdade. lá, Glaudênia, você tá aqui, você comeu um combo de sanduíche com batata, refrigerante, você tá Tô. cheia. E você compra um sorvete e você se sente mal, a sua barriga ela não cabe mais, e teu marido tá ali te forçando a ir até o final do sorvete. Mas por que que você vai me forçar? Você não tem direito disso. E a criança ela não tem como se comunicar assim, porque se ela se comunicasse: "Tá com falta de respeito pra cima de mim?". Sim, porque ela nem tem esse entendimento, né. E assim, ela é muito verdadeira. Se ela diz: "Eu não aguento mais", é porque ela tá Não. satisfeita. E eu, como adulto, tô querendo que ela atenda a minha necessidade de cumprir com aquele volume ali de comida, porque eu acho que isso, que na real não é. A criança, Laudene, ela está sempre comunicando verdade. Sempre. Aí a gente É eu só a acho gente até prestar um pouquinho atenção, né. Vamos é. falar então dos Então, dos 6 6 aí, dos motivos, motivos. assim, não estava nem aqui De no script já chegar nessa eu te parte, mas disse, roteiro. é. Então, assim, mas só Mas vamos lá. voltando aqui, né, Lara, a gente vive nessa correria. Poxa, eu preciso de tempo para dar conta de até tratar com esse respeito. Isso faz todo sentido. Eu vou te dar um exemplo. Há uns 2, 3 anos atrás, minha Helena, um pouco menor, devia ter 5, 6 anos, né? Hoje ela Uhum. tem 9. E aí, quando eu estava saindo para o trabalho, e eu percebo, como autoconhecimento já, que a questão do horário é algo que me pega. Então, se eu sei disso, quando eu preciso me organizar no tempo para eu evitar que esse gatilho venha, Que o estresse aconteça. que o estresse aconteça, porque se ele acontecer, eu vou descontar em quem? Em quem tá em sua volta. Naqueles, principalmente nos que Nos são que são os submissos a mim, é, né? E é sim, movimento automático, lembra? Por isso que eu lembro. preciso estar me policiando. Então eu ia saindo já com tempo contato, como você trouxe aqui, né? Hum. E eu estava já na porta do elevador. Chamei o elevador e, apressada, quando você vai segurando várias coisas ao mesmo tempo, aí ela chega assim e diz assim: Mãe, eu queria que a senhora me maquiasse. Hum. E ela veio com toda a maquiagem na mão. E você cheia de coisas na outra mão. E eu cheia de coisas na E mão. o tempo correndo. Sabe quando você tá suando e acelerado, em estado de alerta total? Aí eu respirei fundo, eu disse: é uma necessidade que precisa ser vista. Ela não tá pedindo à toa. Aí eu respirei fundo, eu disse: ah, tá, peraí. Aí eu coloquei minhas coisas no chão, maquiei, deve ter levado 30 segundos de maquiagem. É a atenção, né. Aí ela: obrigada, mãe! E saiu morta de feliz, e aí eu. Me comprometeu? Pelo contrário, nos beneficiou, porque eu atendi uma necessidade ali presente, que é a do contato. E criou a memória afetiva. Cria essa memória e tem esse. E
Se eu estou desorganizada no tempo, por que ela que precisa pagar por isso? Ah, Não boa! A é? responsabilidade é nossa, a gente traz pra Isso. gente a Então, o responsabilidade. autocuidado com a mãe é exatamente sobre isso. Eu me sentir, perceber o que é gatilho para mim e eu busco por ajuda. Existe uma frase que eu adoro, adoro essa frase. É assim: a mãe perfeita é aquela que tem consciência do quanto o seu estado emocional impacta no comportamento do seu filho e por isso ela busca por ajuda. Então, o autocuidado é Hum. buscar essa ajuda. O que que me desorganiza? O que que é gatilho para mim? O que que eu posso fazer diante disso aqui? O que que não é para agora? E isso serve para todas as fases, né, na fase do Independente. puerpério, na fase aí vamos colocar o neném para dormir, que é a dor grande, na fase dos saltos dos bebês, Isso. serve para tudo. Sempre. E é um treino? Você acha que é um treino, Lara? Hum. Assim, você vai treinando dia a dia? Você vai sentindo. É um exercício Exercício? diário. É um exercício diário. De se perceber emocionalmente e identificar aquilo que é gatilho e muitas coisas olhar e dizer assim: quer saber? Eu não quero mais ser perfeita, não. Deixa eu sair imperfeito mesmo. Né? Então, a mãe, por exemplo, está no puerpério, no desejo de voltar à vida normal, se sentindo naquela solidão entre quatro paredes, e ela tá ali na cabeça, projetando o trabalho que tem que ser logo, e peraí, há tempo para tudo. Por enquanto, existe um bebê aqui demandando de você e precisando do seu estado emocional um mínimo Possível. organizado, né? No sentido de, o que te traz bem-estar? É um banho demorado? Né? É passar um rímel? Sim. Né, então, pequenas Essa atitudes dentro da rotina que hoje você tem, mas que te traga sensação de bem-estar e estar rodeado de pessoas que favoreçam a sua maternidade. Isso é que é uma rede de apoio de verdade. E não necessariamente alguém que você paga para esse serviço. Não necessariamente alguém da família. Qualquer pessoa que favoreça a tua maternidade. Pode ser a ligação com uma amiga, pode ser um encontro com outra mãe que tem um bebê também, pode ser um jantar dentro de casa com o esposo. Tudo que envolva, tudo que sirva para te dar um respiro, porque a gente se sente assim, Com a gente certeza. se sente totalmente sufocada. Sufocada. Parece que nada à sua volta está organizado, mas é porque dentro da gente não está organizado. Essa que é a Exatamente. verdade, né. E aí, quando vem o desafio do sono, que alimentação ou amamentação e sono, eu acredito que é o que mais É o que pega, mais desgasta. né, nos primeiros meses de vida. E quando vem a privação de sono, aí é que tudo fica muito mais difícil e desanda, né? Então, a privação de sono, ela mexe com toda a estrutura familiar. É, porque é comprovado cientificamente, né, que o sono ele transforma o seu humor. Durante o dia, Você logo. vira uma pessoa que você achava que você não era, e de repente a pessoa surge dentro de você e você fala: "Meu Deus, eu sei disso porque eu tive muita privação de sono". Uhum, O meu contexto, vou te contar aqui só para relato e para deixar aqui talvez até identificação com as outras, talvez até com as suas pacientes uhum, que uhum, você tem lá no consultório. Quando eu cheguei em casa, eu botei o meu filho no berço e eu fui chorar no canto da sala. uhum. Aí já começou o meu primeiro impacto. O meu segundo impacto, meu filho nasceu muito pequeno e o médico dizia assim: "Ele precisa mamar a cada 2 horas". Então, eu interferi no sono do meu filho, porque ele estava lá dormindo tranquilamente, e eu ia lá acordar ele a cada 2 horas. Sim. Aí eu não dormia, ele não Uhum, dormia, e uhum. era uma bagunça na minha casa, na minha vida, eu vivia de pijama. Então Sim, é uma realidade super comum. não é? É. E aí, aí eu ficava naquela época eu não sabia, eu falei: "Como que a gente pode como tratar isso?". E Uhum, hoje, olhando para o mundo de hoje, olhando para uhum, as pacientes, olhando para as clientes que uhum, chegam no estúdio, as puérperas que estão ali, com os recém-nascidos de uhum, 15 dias, uhum. eu digo: "Glória a Deus que existe profissionais para dar esse suporte e para dar um norte", porque hoje é perceptível que tem solução, não é? Sim, tem sim. E assim, de se colocar, saber se colocar no lugar daquela mãe, né, e a gente também saber se colocar no lugar da criança. Eu sempre digo assim: a nossa prioridade é essa criança, atendê-la de forma mais assertiva, né. Porque assim, a criança ela se desregula emocionalmente constantemente, por quê? Porque tem um pedido de ajuda. Aqui era sono, dormiu. Acordou, começou a chorar de novo, a fome.
Daqui a pouco começou o corpo. Fralda, é, Daqui a pouco o calor. é. Então, a criança constantemente e independente da idade, reforça aqui, então, tudo que a gente vê na consultoria, eu até digo assim, vai servir até para o outro filho. E vai servir por uma infância inteira. Tudo que a gente vê, né? Então, o tempo todo ela tá se desregulando emocionalmente e dependente daquele adulto para enxergar o que ela precisa. E para eu enxergar, eu preciso sair mais desse estado de alerta, concorda? Sim. Porque eu ofereço aquilo que tenho dentro de mim, o que eu tenho tido dentro de mim, né? E eu preciso saber os motivos, ter ciência, conhecimento mesmo. Aí no consultório, quando você está em atendimento, você mostra isso para elas, você diz como fazer. Existe um método, existe um plano, ou cada um é individual, cada um tem Uhum. o seu manejo diferente? Como é tratado isso É um olhar individual. Eu acompanho as mães por 30 dias, período de um mês. E a gente faz muitas trocas via Telegram, né? Por um aplicativo, sim. né? São mensagens, são vivências, e ali eu vou alimentando que É um grupo sentido que tem. você tem e Não, você é individual, é tá. individual. Porque cada bebê é um bebê mesmo, a gente precisa até evitar de ficar comparando com os É, outros. porque essa comparação ela traz pra gente uma coisa horrível, uma angústia. Frustração. É, porque: "Ai, o seu bebê dorme, o meu não dorme. Ai, o seu bebê é grande, o meu é pequeno. Isso, Ai, o seu bebê tem brotoejo, o meu não tem. isso. Ai, o seu bebê" e assim começa, aí você fala: "A culpa é minha, eu tô nisso, não sou" e a gente o comparativo essa régua Sim. nos leva a um É, estado é, emocional muito é, ruim, não é. é? Existe a expectativa real do que é esperado para aquela idade, ali onde o bebê está, Certo. né? E a gente vai, consciente de tudo isso que é esperado, a gente vai colocando ajustes dentro dessa rotina e sentindo o efeito desses ajustes. Por isso que eu fico um mês. Porque assim, o que faz sentido para uma família pode não fazer sentido para outra família. Recentemente, houve um atendimento que me chamou muito a atenção. Eu fiquei assim extremamente, me senti muito privilegiada e feliz com o que aconteceu. A criança, ela mamava, era muito cedo, ela deixou de mamar, né? E logo entrou com a fórmula, mas a fórmula era de pouco em pouco. E, obviamente, isso interferia em toda a rotina, inclusive no sono noturno. E aí nós percebemos que alguns momentos do dia nós conseguíamos aumentar o volume do leite. Até isso, né? Existe a tabela. Tantas medidas para esse bebê que tem essa idade. Mas a quantidade, até isso, o bebê que vai dizer, porque existe o bebê grande, E o aquele bebê que gasta muita energia, aquele bebê sim. pequeno. Então, assim, a quantidade, eu até costumo dizer, o bebê esvaziou a mamadeira, e aquela mamadeira esvazia com frequência, aumenta a medida. Aumenta a medida sem medo. Por quê? Porque muitas vezes o sono noturno está comprometido porque precisava de uma maior ingestão calórica enquanto o dia e não houve. Aí voltando para a situação. E esse bebê ingeria pouco leite, a gente tentava aumentar a quantidade e não dava, e ele se irritava. E aí eu disse assim: ele fez o teste da linguinha? Aí ela disse: fez, a pediatra, inclusive, avaliou de novo e disse que ele não tem nenhum problema. E aí, dias depois, nesse acompanhamento, ela chega para mim e diz assim: Lara, resolvemos levar no fono. E Hum, ele vai precisar da cirurgia da linguinha. Veja como o que nós falamos aqui no começo, que a verdade por trás de todo comportamento comportamento. da criança é É verdade. verdade. É fato real comprovado, né. Outra situação, uma família de fora, que a criança, 1 ano e pouco, então a gente não esperava mais por despertares noturnos. Essa família chegou para mim com 6, 7 despertares noturnos. No meio do processo, ele passou por uma cirurgia de via aérea, algo que ele precisava, e aí retornamos o acompanhamento e finalizamos o acompanhamento, né? E aí ele passou a dormir muito melhor, né? Ainda sem zerar os despertares noturnos, 1 ano e pouquinho, mas a gente espera já que zere os despertares. E aí, depois de passado um mês, eu cheguei para a mãe e disse: E aí, como é que tá? Lara, ele tá acordando 2, 3 vezes de madrugada, toda noite. Eu, é mesmo? Me surpreendeu. Disse, Porque não, não é comum numa criança de 1 ano, é a isso? partir de 1 ano a gente não espera mais, isso é a Hã. expectativa real. E vale destacar aqui, Glaudênia, que em momento algum nós vamos fazer treinamento de sono. Em momento algum a gente vai assistir a criança chorar e nada fazer.
Ah, é? Porque tem algumas aí que eu já vi que já coloca no berço Existe. e deixa chorar. Isso Em momento algum. algum. Até quando eu tô transitando meu bebê, que só dorme no colo para o berço, em momento algum a gente vai deixar esse bebê no berço, forçadamente, vendo chorar e nada fazer. Chorou, a gente já pega, já atende. E não tem esse passo a passo de treinamento de forma alguma. A gente vai entender de fisiologia do sono, o que que é esperado. Quantas sonecas ao longo do dia, duração dessas sonecas, intervalo entre elas, se a soneca foi efetiva ou não. Se eu insisto em colocar para dormir ou não. Como melhor tem que ser um ambiente de soneca quando é um bebê recém-nascido e à medida que esse bebê vai crescendo, tende a mudar? Sim, tende a mudar esse ambiente de soneca, eu posso começar a escurecer o ambiente, né? E aí, então, a partir de 1 ano, eu não espero mais por nenhum despertar, porque esse bebê já ganhou muito mais episódios de sono profundo, então, né? Entendi. Então, Ele aí vai voltando àquela situação, aí quando eu entrei em contato com a mãe de novo, como é que tá aí? 2, 3 despertares, poxa, e a rotina dele, como é que tá? Ele vai pra creche de manhã cedo, volta ali ao final do dia. Como que é antes dele ir pra creche? Ah, antes de ir pra creche é o café da manhã, aquele movimento assim rápido de preparar a mochila e eu e o pai vamos deixar. E na volta? Na volta o pai sobe, pega o cachorro, desce com o cachorro pra ele fazer as suas necessidades e eu fico com ele aqui já organizando janta e ritual. E uma das necessidades fisiológicas de toda criança, aliás, do ser humano, hum. a gente deve estender a nós adultos, vamos estender a nós adultos, é o contato. Só Ah. que não é somente sobre um contato físico, é de haver essa troca, essa disponibilidade emocional. É aquele É ter o tempo. tempo de qualidade, todo mundo fala? É o tempo de Pronto. qualidade com a família, com os filhos. É sentar na mesa, é um jantar olho no olho, é isso? É É isso. envolvê-lo nas atividades de É casa. Eu já posso exatamente colocar, isso. mesmo que eu esteja fazendo alguma mesmo que seja um ano, e eu esteja na cozinha fazendo alguma coisa, eu inserir o meu filho ali no Com certeza. hã, E isso é se fazer disponível emocionalmente, que é uma das necessidades fisiológicas que está dentro daqueles 6 6. motivos, né. Então, o que que acontecia? Esse bebê acordava de madrugada em busca de contato. O que que ele faz quando ele acorda? Lara, ele vem deitar com a gente, ele deita, ele volta o sono, né, ele encosta Ah, na então gente, ele as volta o sono. nossa, isso me lembrou alguns casos e alguns comentários, tipo: "Meu filho só dorme comigo na cama". Então. Então, pode ser esse pode ser não vamos dizer que é um motivo, mas pode ser um dos motivos, e existe também outros motivos, né. Existem outros motivos porque esse sono não tá E legal, porque vários ele vai para despertares. a cama dos pais e dorme na cama dos pais. Sim, existem outros motivos, muitas vezes, por exemplo, um bebê de 1 ano e pouquês que está caminhando, né, que começou a andar e faz esse movimento de ir para a cama dos pais. Pode ser ajuste de rotina com relação à soneca do dia, ou seja, tá dormindo enquanto de além do que precisa ou tá dormindo menos do que precisa, ou Sim, pode ser também por essa necessidade de de contato. contato. Então, o que que eu orientei a mãe? Vamos fazer o seguinte. E aí eu trouxe toda essa reforcei, né, essa importância dessa disponibilidade emocional. Um bebê pequeno, que passava o dia todo na creche, ele estava buscando por contato, que enquanto o dia ele não estava tendo. Obviamente essa conversa flui de uma forma que a mãe consiga compreender, em nenhum momento ela tenha sentimento de culpa, mas eu digo que é muito de libertação e cura. Porque é esse olhar diferenciado, tanto para a gente quanto para os nossos filhos. E aí, a partir daí, o café da manhã foi com mais interação, Interação. menos movimentos automáticos, então a mochila era organizada no dia anterior, olha as escolhas. Quando eu percebo que é Sim. algo, eu posso mudar, autocuidado, É, o entendimento é muito libertador, né. muito Quando você libertador. entende aquilo e que não vem com culpa, não vem com Não sofrimento, vem. ele vem tipo assim: "Isso vai causar melhora". Isso, para Então, assim, todos. aí liberta mesmo e faz a gente entrar nessa dinâmica, que eu acho linda, assim, a coisa que eu acho mais linda é quando eu percebo que existe essa educação, quando os pais Uhum, vão ao estúdio com as uhum, crianças. uhum. "Meu filho", aí eles entendem, assim, você fala: "Gente, ela não precisou gritar, a criança já está sentada no sofá". Isso, é outra É coisa. outro Né? nível. E aí o que que acontece? Quando essa família chegava ao final do dia, ao invés de só o pai com o cachorro, a criança ia segurando a coleira, olha o tanto que ela se sentia importante nesse movimento. Sim. Tinha um parquinho em frente à casa, brincavam no parquinho por um instante, na mesma noite esse bebê dormia a noite toda.
Ou seja, precisava de algo que a gente aí vamos voltar àquela máxima, né, existe alguma coisa por Por trás, trás. sim, com certeza Né, absoluta. existe algo por trás. Então, Importante. assim, o sono noturno, assim como sonecas enquanto dia, eles são comprometidos por vários motivos. E os bebês, eles se desregulam, eles não dormem bem, eles não aceitam bem, eles choram no colo de alguém, porque existem verdades por trás. Vamos lá para as 6 verdades? Vamos, eu estou aqui ansiosa, eu quero saber. Então, a primeira, a gente pode falar fome. Certo. Fácil, mais fácil, digamos assim. Portanto, uma dica, quando você perceber que com frequência, né, se você oferece fórmula para o seu bebê, passou do período da amamentação, e esse bebê toma fórmula, que é aquele volume que você consegue visualizar ali, né, a olho nu, você percebe que esse bebê com frequência toma toda aquela mamadeira, aumenta. Né? Não quer dizer que porque ele tem tantos meses, ele obrigatoriamente tem que ser essa medida. Ou Pode eu s quero tirar a mamadeira e eu tô. Olha a nossa necessidade de controle demais. Por que, que eu tenho necessidade de controle? Porque eu precisei ser muito perfeita até aqui para atender a expectativa daquele adulto. Por isso a nossa necessidade de controle sobre tudo tem que estar tudo muito. muito perfeito para a sociedade, né, é É, a foto do Instagram. é. E Ai, isso vem Jesus. da nossa história de É, vida, não né, tem então, como. a mãe que amamenta, assiste a essa amamentação, à noite principalmente, né. Muitas de nós estamos aqui dando de mamar, a gente dorme junto com o bebê, então buscar por um caminho de assistir essa amamentação, para que hajam refeições efetivas, robustas. No caso dessa mãe que tardiamente precisou fazer a cirurgia do corte da linguinha, que estava interferindo na Nós já ingestão estamos calórica, né. Outro motivo é o sono. Sobre o sono, nós vemos na consultoria, de acordo com a idade, quantas sonecas são esperadas ao longo do dia? é, eu queria desmistificar um pouquinho isso, podemos? Então, Assim, podemos. quando nasce, vamos lá, estou no meu período do puerpério, eu não sei nada de nada do que está acontecendo, nem o que vai vir, apesar que eu sinto que hoje as mães, né, as gestantes, elas estão mais antenadas, buscando informações, porém, quando nasce é uma realidade, né. Sim, Ali é o pega pra capar, como eu sim, brinco, eu falo: "Ali é o pega pra capar mesmo", é a realidade absoluta acontecendo. Nenenzinho chegou, aí, vamos lá, botou no peito, não quis, se estressou, botou no outro, se estressou, botou no berço, se estressou, e ali eu tô falando dos primeiros dias de vida, que eles tendem a dormir mais. sim. Mas acontece de ter algum bebê nos primeiros dias que eles não dormem de forma alguma, assim, eu senti relatos, assim, de: "Ai, acordou muito de madrugada. Ai, só dorme no meu colo". E existe alguma eu tô buscando aquela máxima, existe alguma coisa por trás, né. Sim, exatamente. É verdade que o meu bebê, por exemplo, ele pode não dormir durante o dia, porque é uma característica do meu bebê? Não é verdade, Ah, então não né. existe isso, Não tipo, ele passou existe. o dia todinho acordado passou o dia dormindo, aí não quis dormir à noite. Não, o que que acontece, né, eu tô falando de enquanto dia. "Ah, o meu bebê ele não tira nada de Sim, soneca, ele tira soneca. direto". Eu já percebo que desde que ele nasceu não, tem alguma Tá coisa coisa errada errada. aqui, né, eu preciso conhecer o que é a expectativa real e promover o ambiente para que essas sonecas aconteçam, né, então tudo é de responsabilidade nossa, né. Ah, o sono noturno, meu bebê existem muitas mães que chegam assim: "Ele dorme muito bem durante o dia, agora à À noite", noite, e aí o que tá dá um de baile. verdade por trás é, ele tá dormindo enquanto dia, além do que ele precisava. Vamos ver aqui, Tá, porque o padrão de sono do bebê ele vai mudando, à medida que ele que vai vai crescendo, crescendo. conforme os períodos vão acontecendo e os sonos também vão se ajustando. Vai se Então ajustando. vamos lá, uma dica para elas, assim, desses primeiros dias, um Sim, ajuste. sim, vamos lá. Os primeiros 15 dias o bebê tende a dormir a todo instante, independente do ambiente. Então, assim, eles chegando, trazendo até aquela paz, ele dorme super bem, né. Só que ele tende a vir a mudar esse padrão, porque ele vai ficando mais sensível ao ambiente. Então o ambiente precisa estar, de repente, mais silencioso, o ambiente precisa estar mais ventilado, o ambiente ele tá recebendo muitos estímulos, então eu preciso reduzir os estímulos desse ambiente, né. Só que o que tem uma verdade que está por trás disso que muitas mães não conhecem.
Nós devemos considerar um despertar matutino de um bebê. Isso é uma dica. Sim. Anotem a dica. Todas as mães que eu atendo, elas ficam surpresas com essa informação. Despertar matutino, ele vem após o nascer do sol. Que pra gente, por volta de 5 horas da manhã. Certo. Despertar E aí? matutino a partir de 5 horas da manhã. Se eu fui dormir 10h30, 11, 5 horas da manhã, pra mim, adulto, ainda é um período noturno. Portanto, esse bebê tende a despertar para o dia. E à medida que esse bebê vai crescendo, a soneca 1, aqui como recém-nascido, vem coisa de meia hora após. É mesmo. Gente, Olha que só, coisa interessante. questão de De meia meia hora. horinha, esse bebê recém-nascido, ali até 1 mês de idade, ele tem de vir a dormir novamente. Como houve o nascer do sol, soneca 1 do dia. Então, o bebê ele entendeu que amanheceu, é isso? É no Ele é no corpo corpo dele, é dele. fisiológico. A Hum, melatonina começou a fazer efeito com o pôr do o sol. sol do dia anterior. E os bebês, eles são facilmente guiados pelo movimento da natureza. É A criação, ela é mesmo? muito perfeita. Olha que coisa E a linda. melatonina, ela age a Mesmo noite toda, então ele acorda, mama, volta a dormir. Quando o sol raiou, a melatonina cessa o efeito. E esse bebê que está dormindo desde 18 horas, 19 horas, às 5 da manhã tem 10, 11 horas de período noturno. Que não significa dizer que ele deixa eu dormiu tirar uma direto. dúvida, mesmo que ele esteja no quartinho escuro, com tudo apagado, 5 horas ele vai acordar? Independente do ambiente. Que maravilha. Não é uma regra, entende? Sim, Mas é mas é comum, é esperado que ele venha acordar depois, logo em seguida, às 5 da manhã, nascer do sol, e que ele fique acordado um tempinho, mas logo venha a dormir. Se eu não sei, por exemplo, o bebê de até 1 mês, ele tem de vir a fazer essa soneca meia hora depois. Então, meu bebê acordou 7 horas da manhã. Ele não acordou 5 e pouco. 7 horas da manhã, ele despertou a casa e já está em ativa, digamos assim, né? E aí meu bebê acorda, e eu amamento, e eu dou um banho, e eu banho de sol, enfim, o que quer que seja. Eu trago esse bebê para atividades da casa, né? Obviamente, sempre na busca do acertar, do que é melhor para o sim. meu bebê. Portanto, com meia hora ele já deveria estar dormindo. Ele até expressa alguns sinais de sono Isso nos primeiros dias, né? no primeiro mês. No primeiro mês. Se Aí eu não sei sobre isso, eu mantenho o meu bebê acordado, porque eu estou trazendo aqui estímulos, atividades, né? E ele entra no estado de alerta, eu digo até assim, que é o excesso de cortisol. A partir desse limite aqui, é o excesso de cortisol. Aí, ao invés dele vir dormir por volta de 7h30, ele vem dormir 9 da manhã. E todo instante ele está irritado. Então, eu passei para o colo de alguém, ele se irritou. Eu tentei dar o banho, botei no trocador, ele se irritou. Poxa, que criança irritada. O que que tá por trás disso? tem algo. E E vamos o que é nessa buscar situação? O sono. O segundo o motivo que segundo nós motivo. falamos aqui. Sim. Então, eu preciso ter consciência desses intervalos. Aí, vamos lá, o bebê de 1 ano, ele faz a primeira soneca do dia 6 horas após, por volta de meio-dia. O corpo dele pede a isso? O É corpo é fisiológico, 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 tipo é fisiológico o que acontece. Existe um aumento dessa pressão de sono à sensação medida que está consumindo energia, a adenosina se elevando no organismo dele. Então, há aí todo um sentido por trás disso. E aí, então, entende que o padrão de sono do bebê vai dormindo. Por volta de 6 meses, esse intervalo até a soneca 1, ali mais ou menos, aproximadamente com 3 horas, depois que despertou. Então, despertou 5. Com 6 meses, por volta de 8, e ele tem de vir a dormir a primeira soneca do dia. então existe as sonecas esperadas durante o dia para cada fase, Para para cada cada fase. idade, aí É. meses, né, É. os primeiros Esse meses. intervalo, ele muda a cada mês. Meia horinha. Sim. Meia horinha. Mais pra frente, certo? Esse intervalo, ele muda. Os outros intervalos, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele tem de vir a fazer umas 6 a 7 sonecas ao longo do dia. Um recém-nascido, que eu falo até 1 mês de idade. Tá. Ele tem de vir a fazer essas 6, 7 sonecas ao longo do dia. E existem os intervalos entre essas sonecas que são esperados. Entende? Então, se meu bebê, por exemplo, dormiu 8 da manhã, se ele dormiu uma soneca longa, outra dica.
Soneca longa, eu posso considerar a partir daquela dormidinha a 40 minutos de duração. Ah, isso é uma soneca longa. Não é que a gente adulto Andando nesse deseja e idealiza que seja nesse muito mais do que isso, então é, assim, trazer essa tantas expectativa expectativa real, é dizer assim: "Não, tá tudo tá tudo certo, bem. ele vai dormir 40 minutos, ele vai dormir 1 hora, E ele vai vai dormir meia variar, vai hora ter e vai". soneca que durou 2 horas, vai ter O soneca que durou meia importante é hora. que tenha essas Que sonecas, é tenha isso, Lara? soneca, porque ele não aguenta ficar tanto tempo acordado por esse excesso de cortisol. Então ele vai Hum. passar o dia todo nesse estado de alerta, né. Então, aí quer dizer, são mais ele se ele dormiu 8 horas da manhã, dormiu por 40 minutos, ele tem devia dormir mais ou menos por volta de 10, sempre mais ou menos, entende? Porque eu não posso taxar, não posso. Eu não posso dar mais atenção a uma tabela e um relógio do que perceber a comunicação do meu bebê também. Então é uma linguagem que eu preciso interpretar. É um olhar muito mais imersivo, né. O maternar é muito Entrega. desafiador, É, né, porque, assim, é. você tem que olhar nesse momento do puerpério, um olhar você tem que mergulhar dentro da maternidade, olhar para o seu bebê e olhar para você. Exatamente. Porque aí tem aquela, né, eu estava olhando no seu Instagram e eu vi lá como é que as clientes chegam, né, Chega. e o que elas falam para ti, eu fiquei assim: "Gente, é isso, não tem Hum. como". Às vezes e nesse período a gente se desconhece e fica muito mais fácil da gente se desregular. Sim, a gente é vulnerável, É, e né. aí o olhar pra gente também é importante, Sim, porque pra gente poder olhar para o nosso neném, sim, sim, porque senão a sim. gente não tem troca, não tem Sim, nada ali, não é? e as mães me relatam, Glaudênia, assim, é muito realizador, sabe, o retorno que eu tenho, assim, por isso que eu digo é de muito privilégio, e assim, a minha vontade é de espalhar o mundo mesmo, porque é esse movimento de libertação mesmo, né. Elas falam assim: "Lara, hoje eu vejo meu filho com outro olhar, eu conheço muito mais o meu filho, e eu reconheço tanto o que eu sou influencia, o que eu vivo influencia". Né, então é esse olhar respeitoso para a infância, né, de compreender que existe aqui um pedido de ajuda por trás de todo o movimento, ao invés de muitas vezes a gente está atendendo às necessidades que são somente nossas, né, "Não, porque eu Sim, quero dormir um pouco mais, 5 horas da manhã é inviável de levantar", sim, enquanto que a expectativa real é desse bebê desse bebê acordar cedo acordar, é. mesmo, E né. a E aí de gente repente está ver com a rede de apoio, será que hoje o esposo ele pode ficar, porque daqui a pouco ele sai para trabalhar, e será que a é coisa de ajuste mesmo, né. Eu fiquei assim, eu estava olhando, eu vi uma frase sua que é: "O colo cura, colo o cura, colo cura". Me deu uma vontade de chorar, sim, que eu fiquei assim, porque, a gente é muito cobrada, tipo: "Deixa o bebê no berço, sim. vai acostumar bebê mal no seu Sim, colo". sim, sim. E a coisa que eu mais amava quando meu filho era recém-nascido, era estar grudada com ele. Sim, é instinto. Eu adorava ele aqui, mas Uhum. eu ouvia tanto assim, tipo: Não acostuma "Não acostuma mal. mal, você vai ficar com problema na coluna, quando ele estiver grande você vai ver, viu, quando ele estiver grande, quando ele estiver com 8 meses, você não vai aguentar". E eu: "Gente, Uhum. deixa meu bebê aqui, pelo amor de Deus". É. E aí, Glaudene, assim, existem até eu chego muitas casas de família, eu chego e a estratégia que eles utilizam para colocar o bebê para dormir é balançando Chacoalhando. Oh, e às vezes uma bola suíça, sabe. E a gente tem que pensar que se não tá satisfatório para mim, se eu sinto dor com esse movimento, não tá fazendo sentido. Eu estou resolvendo uma situação aqui, mas tô eu estou trazendo um outro problema. eita, Então boa. a gente traz de estratégias que funcionem para todos. Quem é prioridade? É o bebê. Mas esse adulto que está ali como cuidador, ele precisa ser visto Serviço também, exato. porque É o reflexo. reflete. É o reflexo. Reflete, o que eu vivo reflete nesse bebê aqui também. Então, se eu tô com dor nas costas nesse movimento que tá funcionando, eu tenho pressa de sair. E naturalmente nós vamos ter pressa de sair. A vontade de escapar, ela é constante. Constante. Eu assumo Mas isso, eu assim, tô com existe algum malefício, sei lá, se essa é a palavra que eu posso usar, em eu ficar com o meu recém-nascido no meu colo? de forma alguma, Mães, tá vendo? de forma alguma, não existe. Muito pelo Não se contrário, culpem, a né. gente a gente valida e deixa muito claro quanto que é importante esse colo.
para o desenvolvimento mesmo dessa criança, para regular emocionalmente essa criança e ela se sentir mais segura e a gente perceber a autonomia. O que é autonomia dentro do apego seguro? É aquele bebê que, mesmo diante dos desafios, ele se sente seguro. Por quê? Porque ele tem a presença garantida de um adulto e tem esse olhar sempre atento. Então, se ele tem, a gente viu aqui que um dos motivos é a fome, se ele tem fome, ele é atendido com o alimento, se ele tem sono, ele é atendido em colocá-lo para dormir, se ele tem agora calor ou frio, Sim, que é o terceiro. Vamos é lá, o vamos terceiro. terceiro. Calor ou frio? Calor ou frio, né? O bebê se desorganiza porque tem calor, tanto quanto ele estivesse com sono, por exemplo. Então é um choro intenso. Porque, vejam bem, o seu bebê ele acabou de nascer. Para ele é tudo muito novo. Se ele sente calor, ele não sabe ter a tranquilidade de. A criança ela não tem um córtex formado. O nosso córtex tem estudos que falam recentes. Até a quarta década de vida ele está se formando. Então, nem cobrar tanto dos nossos adolescentes também, não. Nem Sim. capacidade de se regular e nem de pensar como a gente acha que eles devem pensar como adultos. É porque a gente joga nossas expectativas como se eles pudessem responder rapidamente, né. Isso. E eles são além disso, eles são indivíduos únicos e a gente não pode cobrar que eles reajam da forma que a gente gostaria. Exatamente, né, que é É desafiador, mas é desafiador. preciso muita sabedoria para a gente lidar com essas situações, né. Então, por exemplo, existe um evento, um batizado e existe aquele traje, né, que normalmente se utiliza para um batizado, Sim. né, então é uma calça com blusa de botões, e esse bebê muito novo e até o contato com aquela roupa diferente é esquisito para ele, tudo É, é muito porque novidade. geralmente e também é aqueles que eles colocam, que se for de igreja católica, por exemplo, o mandrilhão que eles falam, né, Sim. e às vezes eles são rendados, e aquilo incomoda e sufoca E o calor, e o nosso calor. clima é muito quente, então, na hora de ir para Ou o muito colo quente ou em outro lugar também que é muito frio, que é né. muito frio, sim. Aí na hora de ir para o colo da avó, ele começou a chorar e a avó diz: "Ai, mas ele é muito chorão, ele não aceita a vovó". Enquanto que o que ele tem? Ele tá ou Calor. com calor e o bichinho tá doido pra se livrar daquela roupa. E se é uma mãe que tudo atende com mama, hoje a gente tem visto muito nos dias, né, nos dias atuais, nós temos visto muito que essa livre demanda que a mãe vira o peito. Porque toda hora que o bebê se desorganiza, peito, É. e aí se ele tem calor, eu dou o peito e eu pergunto às mães, eu tô sendo assertiva? Ele tem E calor. às vezes ele nem quer o peito, ele Não fica é. muito E agitado, não muito é sobre agitado. peito. E aí eu tô habituando aqui a todo instante oferecer o peito. E esse caminho vira automático agora. Às vezes vai ser o caminho que o bebê reconhece, o caminho que eu sei atender, enquanto que eu não tô sendo assertiva. Era calor. E uma informação, uma leve ajuda de um profissional já iria mudar o rumo das coisas, Uhum. né. E a expectativa da sociedade é que vá com aquela roupa, né, para atender aos outros. Olha lá o nosso De novo, nós estamos nesse nesse movimento, né? movimento. E pouco enxergando qual é a necessidade, por exemplo, minha filha precisa mesmo de todos esses laços e esse penteado lindo na cabeça? Ela reclama pra fazer. Eu tô fazendo esse penteado, passando por cima do movimento tão livre e espontâneo da minha filha pra atender a quem? A ela? Menos a ela. É, que ela nem quer E quando eu descobri isso, foi uma guerra dentro de mim, porque porque minhas você filhas se vestiam até que teve um dia que foi muito engraçado. Minha filha chegou muito animada pra gente ir pra sorveteria. Ela era menor, né, tipo, por volta de uns 8 anos, animada pra vir pra sorveteria: "Mãe, já tô pronta, vamos?". Quando eu vejo, ela veio com a roupa que a gente comprou no bazar. Então, assim, era uma roupa bem usada, desgastada, e ela muito feliz com aquela roupa no corpo. Aí quando eu voltei aqui: "Espera aí, meu lugar de apego seguro é validar". E a gente ia pra uma sorveteria. Por que não? Por que não? E ela foi com aquela roupa, descombinando, desgastada, e foi super feliz. E isso que foi importante, foi isso que ficou, foi isso que fez é sentido. mais leve para a vida dos nossos filhos, Muito né. mais. E pra gente também. É. Porque a gente começa a se acostumar com tá tudo bem, É tá porque, tudo assim, bem. na sua cabeça você queria que ela estivesse bem vestida, bem arrumada, naquele lance que toda mãe quer ver o filho é verdade. Eu brinco, eu falo: "Deus Sim, sabe o que sim, faz, porque ele me deu um filho homem", porque se fosse uma mulher, a bichinha, oh meu Deus, sim. ia virar uma árvore de Natal, É, porque a gente quer colocar tudo na criança. é isso. E aí no fundo, não é isso que eles precisam, né, Isso, não é o porque que eles a gente precisam. está montando eles para nós.
Já não é isso, né. A gente Isso, tem essa tendência de montar os isso. nossos filhos, não, para atender a nossa expectativa. Aí lá vai Mas a gente quebrando. isso. E aí algumas pessoas: "Lara, e aí, eu vou deixar vestir à vontade?" Também pode ser que não, mas assim, você leva sua filha para comprar roupa junto, e você leva naquela loja que Mas você aí acha tem a bacana. conversa diferente, E né. às vezes há realmente um evento que exige, né, que se use aquela, mas se você vai levar sua filha para comprar roupa, vai naquela loja que você se identifica, quem sabe e ela encontre peças Encontros que que goste, goste. né, então essa joguinho de cintura. Mas vamos lá pra E gente. os 4 e o faltou E o agora o o quarto, quarto. desconforto ou dor? Então, o desconforto de uma fralda cheia desorganiza um bebê, o desconforto de uma fralda que eu decidi por não trocar de madrugada, na madrugada vai interferir no sono também. Fora que vaza, né, e se E vazar é pior, vaza, e né. desperta porque vazou. Vazou, é. Então, assim, eu até sugiro no ritual do sono noturno outra dica. Outra dica, Tá pega cheio de aí, dicas aqui, ó, que agora eu tô cheio de gostando, presentes. cheio de presentes especiais. Usar um tamanho de fralda maior já no ritual, À noite? à noite. Ai, que Porque para bacana. aquele mesmo volume de xixi, né, isso quando a criança somente faz xixi, porque se é um bebê pequenininho que faz várias vezes ali, quase que todas as vezes que desperta tem cocô, essa troca vai ser constante mesmo, né, Sim. mas para segurar um pouquinho, um tamanho maior, no ritual do sono noturno. E usando aquela fralda noturna, né, que eles têm Sim, agora, tem a fralda fralda noturna, noturna. né, então a tecnologia ela tá ajudando também, Glória a né. Deus, obrigado Senhor, porque isso é importante. Então assim, a dor de uma dentição desorganiza muito a criança mesmo enquanto dia, então é acolher nesses momentos, né, a gente percebe que o dentinho tá atrapalhando, então acolhe, acolhe, e se trabalhar para você conseguir acolher aquela criança que tá Que bem tá deixando desregulada por um motivo muito justo, né. certo. O outro O motivo vai quinto, ser a hiperestimulação. essa Né, é boa. é ótimo, assim, elas sempre perguntam: "Lara, como eu vou identificar que eu estou hiperestimulando?", né, então a linguagem do bebê ela é muito espontânea e verdadeira. Então, quando ele tá aqui no tapetinho, né, e que normalmente ele fica 10 minutos, deu 5 minutinhos, e ele que estava interessado ali no movimento, mas ele perdeu o interesse, começou a mudar o humor. A gente já tira. Muitas vezes a gente não vai tirar de imediato, a gente vai ver se é algo que tá tocando nele, a gente vai ver se é sobre trocar o brinquedo, aí a gente faz uma tentativa. Mesmo assim, ele permaneceu no movimento de falta de interesse, tira. Vai para o aniversário, à noite. Os mêsversário, que aqui nós temos esse Sim, hábito, né, temos. cultural de se fazer mêsversário, cuidado com o horário. Ao final do dia, o bebê, ele tende a estar mais cansado, exausto. Né, então essa hiperestimação, principalmente ao final do dia, compromete ali o sono Sim, noturno. eu sempre falo para elas, é melhor eu gosto de atender recém-nascido de manhã e mêsversário de manhã, Perfeito. porque eu acredito que é o melhor horário Uhum. para eles, para Eles estão criança. mais Eles estão mais receptivos lá dentro. receptíveis, É, e eu percebo também que tem as horinhas da soneca mesmo, eles chegam sim. lá, eu digo: "Ó, vamos respeitar, deixa ele dormir", porque eu também sei que é pouco tempo, não é um tempo de 2 horas, de Sim, uma sim, hora, sim, não, são sim. tempos curtos. Enquanto isso eu vou preparando outras coisas, Uhum. tentando realmente adequar ali, né, Isso, porque não dá para atrapalhar. isso. E era outra pergunta que eu ia te fazer, quando sai de casa, que quebrou ali a rotina, ou vai ao médico, ou vai tomar vacina, afeta o sono? Algumas vezes afeta, né. O que eu sugiro, a mãe que já tem consciência dos intervalos esperados ali de soneca, né, por exemplo, o médico é 4 horas da tarde, tá. Então ele precisaria dormir por volta de, 3 horas da tarde, tá. Então, vê se ele consegue dormir um pouquinho antes, entra um pouquinho mais cedo no quarto com ele. Tá dormindo a partir de 3 horas da tarde, já está valendo, tá ótimo. Dormiu a partir de meia horinha, foi suficiente, né. Deixa ele no movimento espontâneo, evita de ficar despertando. Aí, idealmente, é que esse bebê já vá dormir com a roupinha que vai para o consultório, mas que seja uma roupa confortável, né, pensando no melhor para ele. Pega o bebê e leva para o consultório. Ao invés de ele tinha que dormir, por exemplo, ele tinha que dormir 4 horas e a consulta é 4 horas. Aí vê se lá no consultório traz ele para um ambiente mais tranquilo e se consegue colocá-lo ali para dormir e só entra na hora realmente que, vai ser fazer o exame físico, por exemplo, né, mas acima de tudo a gente precisa garantir o que é necessidade desse bebê.
Certo, para né? deixar ele mais confortável. Para deixar mais Mais confortável. confortável. Para ele Ótimo. ser atendido com o que de fato ele precisa. Ele precisa dormir, É. E né? aí ele precisa dormir, aí ele precisa também ir ao médico, ele precisa tomar vacina, ele É, tem outras coisas, e aí isso, e também não significa que ele pode ter algum despertar noturno, sim. mas não significa que isso vai acontecer repetir nos outros dias, né. Não, não É um significa um dia ajuste. Típico atípico, tá. nem sempre ele tende a atrapalhar o sono noturno. O sono noturno, ele é um olhar muito complexo. Existem vários fatores que interferem no sono noturno. Até esses que nós estamos vendo aqui, né, a gente está chegando no sexto, Nos textos. a gente deixa de ter esse olhar para essas necessidades, ou seja, deixa de atender essas necessidades, o sono noturno ele pode ser comprometido. Né? Mas Entendi. um dia ou outro esse bebê está com a rotina ótima, é um bebê visto, atendido em suas necessidades. Ele foi para o médico, aquilo ali atrapalha? Não obrigatoriamente, né? E se é um bebê maior, que existem, por exemplo, um bebê a partir de 6, 7 meses, a gente espera só por 2 sonecas. Então, se eu sei que ele vai fazer soneca por volta de 9 horas da manhã, eu não vou marcar a consulta 9 da manhã. Vai Se eu tenho a esperar. opção, eu vou marcar a consulta ali por volta de 11 ou por volta ali do final da tarde, né? Eu não vou pegar período de sonecas, eu vou evitar que isso aconteça. Para que à noite ele consiga E ele que flua ele melhor, durma bem essa bem com soneca, sono, que sim, se isso não acontecer, poderá sim interferir no no sono sono noturno. noturno. E agora vamos para o outro. O outro é o último que nós até já colocamos aqui, antecipamos, que é sobre o contato. Ah, ok. Então, assim, essa criança ela precisa tanto do contato físico quanto dessa disponibilidade emocional. Então, sempre voltar o olhar pra gente, né? E a mãe que tá nesse período de puerpério é bem desafiador, ela se sente muito só, né? Existe toda a questão hormonal, e aí a gente já falou, é preciso essa rede de apoio, é preciso ela validar aquilo que ela está vivendo emocionalmente falando, ao invés de dizer assim, ai, eu tô triste, mas eu não posso sentir tristeza porque tudo que eu sonhei tá aqui, né? Eu tô com raiva. E eu digo até assim, sentimentos são 5. E eles Hum. formam o nome Marta, para facilitar a nossa vida. Olha só, medo, amor, raiva, tristeza e alegria. Olha, Então, o gostei medo, a disso. raiva e a tristeza, que são esses sentimentos pela nossa sociedade visto como não se pode Não se pode acontecer. ter, mas isso é inerente ao ser humano, E isso, a isso é gente tem que real. isso é real. Então, assim, a gente precisa validar o tanto quanto a alegria e o amor. Sim, Então, assim, eu tô triste, eu reconheço que eu tô triste, deixa eu me acolher aqui. Então, vive aquele momento de tristeza. Há situações que eu não tenho nenhuma rede de apoio, que sou só eu e meu bebê, né? Que muitas vezes vai ser difícil de você chorar, de colocar para fora aquela sua emoção, né? Fica mais limitado. Porém, você há de encontrar um caminho para isso, né? De você ser honesta com aquilo que você está vivendo, emocionalmente falando. Por quê? Porque os nossos filhos, eles percebem todo esse movimento. é de novo, né, o olhar para dentro, olhar para nós, olhar para dentro, o Isso, olhar imerso, isso, e e é isso, sentir. isso. Tipo o filme Divertidamente. Vamos Exatamente. colocar essas emoções para É, fora, é, só não podemos permanecer, é. né, buscar um jeito de viver em equilíbrio com tudo isso, porque a partir do momento que você pariu, vai vir uma Um turbilhão. avalanche de coisas, Isso, muita movimentação na sua vida, isso, muita movimentação emocional, muita movimentação no seu corpo, porque tem isso. toda essa esfera do corpo ainda, né. Tem o amamentar, tem o dormir, tem uma outra vida que depende de você para tudo que Exatamente. você vai fazer, pelo menos até um período, né. Eu brinco que eu ali o quando corta o cordão umbilical, não, não cortou. Não, 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 de forma Não alguma. cortou. Não é bem assim. Esse laço ele é muito forte, né, muito forte mesmo. E assim, por uma vida inteira, a nossa maternidade O maternar vai até eu brinco com meu filho: "Ô filho, você é um homenzinho hoje? É. Você é um rapaz? Você já é um homem de verdade? Você já tem 18? Tem. Mas eu vou olhar pra você, meu filho, até você ter 100. Se eu é, estiver viva e você também, é, não tem como a gente não olhar, né". e seria muito bom, Laudênia, assim, o meu desejo é que minhas filhas elas encontrem em mim essa base segura, né, para colocar as dores e os amores, né, para depositar dores e amores. Ter essa confiança Sim, porque a de gente não tem a confiança por causa do medo de como a mãe vai reagir. exatamente. Né, mas assim, acreditando na espontaneidade da criança, né, e na amorosidade,
também. Então, minha filha fez isso na escola. O que está por trás disso? Então, por exemplo, muitas crianças que estão com movimento de raiva, né? Explodindo muitas vezes, descontando em terceiros, muitas vezes, ou sempre, podemos dizer, Está baseado em algum desses um desses fatores, 6, quase às vezes sempre. os pedidos vêm até disfarçados, sabe? Por exemplo, vamos voltar para a criança pequena. A criança pequena tá no shopping e o pai não ofereceu aquele brinquedo e ela fez aquele movimento todo, que é algo muito comentado, né? Uma situação comum, né? Que as pessoas falam muito. Às vezes está por trás, se eu me disponibilizar a brincar com ela ali naquele momento, sem brinquedo, sem nada, o nosso corpo, ela fica satisfeita com aquilo, né? É, eu brinco, eu falo que a criança se satisfaz com tão pouco. Às vezes Exato. o pai e a mãe, nós como, né, a gente Sim. quer o melhor, quer dar o Uhum. melhor brinquedo, Uhum. aí ela vai lá e pega uma caixa de papelão. É, Aí vai lá pegar uma garrafa plástica, aí você fica assim, né? é, Nossa, ela jogou o é, brinquedo que foi super caro e é. tá se divertindo ali com um pedaço de papelão. Isso. E assim, Laudênia, eles precisam desse pouco, mas eles precisam dessa intensidade, né? Eles vivem com essa intensidade, as crianças, e é um chamado muito bonito pra gente, né? Por exemplo, quantos de nós dissemos assim, eu não sei dançar? Na verdade, a gente perdeu a nossa espontaneidade preocupado com o julgamento alheio. E se você colocar uma música pra tocar aqui ao lado de um bebê, ele vai se sacudir, a coisa mais Vai, linda, ter linda. uma vontade, né? É, Enquanto que a gente vai perdendo essa espontaneidade por ser por ter passado por todo esse policiamento, de polir, de limitar mesmo os nossos é. movimentos, né? E as A crianças, gente a elas gente quer se moldar, né? se moldam. E as crianças, elas trazem a gente para esse lugar, né? Por exemplo, as minhas filhas. Mãe, vamos tomar banho de piscina, mas tem que molhar o cabelo, é a primeira condição. O que você imagina que é molhar o cabelo? É se entregar. Então, assim, não há possibilidade de eu entrar na piscina e não ser molhando o cabelo. Tem que mergulhar profundo. E quantas vezes, assim, uma amiga minha até dizendo assim, ai, quando eu sento com meus filhos pra brincar, ali eu tento me entregar, mas eu não consigo, quando eu vejo, eu já tô arrumando os brinquedos. Não é tão Hum. comum isso é É real, real. é real, é É real. real, assim, a gente tem essa coisa de escapar, né, de não conseguir estar ali entregue como a criança vem convidar a gente. É desafiador também por conta das nossas demandas. Minha filha disse pra mim, mãe, ó, você fica assim, ó, ela me imita no celular. Não sai, né? Não Aí solta. ela me chama, ela faz toda essa cena, né? Me chamando, e eu diz, oi, tô aqui resolvendo uma coisa e tal. Então, assim, é a realidade. Mesmo eu tão consciente do quanto eu devo estar disponível. E é importante dizer também, para a gente não se cobrar tanto, eu não consigo estar disponível emocionalmente todas as horas que eu estou com os meus filhos, tá? Por quê? Porque são demandas em paralelas ali que surgem. Mas é preciso escolher aquele período do dia. Que a entrega vai ser 100%. Então, às vezes vai ser o se deitar pra dormir, às vezes vai ser um banho junto, às vezes vai Contar ser o história. almoçar, contando história, enfim, uma conversa, né? E independente da idade. Por exemplo, se eu aos 18 anos, há de haver um momento do dia em que, quer saber, aqui eu tô só pra ele, É. né? E vou acolher o que vier, e vou validar o que vier, porque eles trazem muitas Eu lembrei verdades. agora veio aqui na minha cabeça. Eu gosto muito de ler. E aí eu li à noite, meu filho era pequeno, ele tinha de 5 para 6 anos nessa época, e eu lendo lá no quarto, no meu quarto e ele no quarto dele. Ele ficava: "Mãe", e eu: "Sim, filho, já vou". "Mãe", e eu: "Tá". Ele pegou o livrinho dele, foi lá para minha cama e disse: "Então tá, eu vou ler aqui também junto com você". E aí naquele momento eu falei: "Meu Deus, ele tá pedindo, ele só quer que eu olhe para ele É, ou tenha um momento ali". E eu me senti tão mal, sabe. Eu falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo?". é. Aí eu soltei o meu livro e fui ler o dele com ele, porque era isso que ele estava precisando, Uhum. até ele dormir. Isso, exatamente. E eu lembrei também, assim, de uma cena que foi muito forte pra mim. A minha filha mais velha, eu já havia descoberto o apego seguro, já era uma prática, mas eu acho que ela tem 11, talvez ela tivesse uns 8 anos, tem bastante Hum. tempo. E ela foi se esconder dentro do guarda-roupa dela, né? E aí ela trouxe pra mim o quê? Que a minha casa tem movimentos, mas tem pessoas, mas eu me sinto só. Eita, é muito forte. Aí, isso no coração da mãe é uma flecha que E eu vi reflexo do que eu vivi também, entende? Foi o que eu aí vivi também e ali,
sem perceber, eu também estava cometendo. Então, a gente sempre precisa se voltar para o quanto que as demandas nos tiram desses momentos com os nossos filhos. E eu preciso escolher o que é prioridade, o que pode ficar para depois, o que sinto muito, eu não dou conta, o que desculpa, eu não vou poder ir. E parar de colocar a responsabilidade da nossa educação nas escolas, né, nos Sim, professores, né. com certeza. Porque a gente tem nós estamos formando Sim, os nossos adultos, sim, é verdade responsabilidade é nossa. nossa. É, nossa. Isso é muito bom. Ai, Lara, eu gostei Ah, tanto eu desse também bate assim, eu adorei. ficava aqui conversando É, contigo horas, assim. Nós falamos sobre o apego seguro, sobre o sono, e eu acredito que essa conversa foi muito válida para as nossas mãezinhas que estão aí nos ouvindo, e eu espero que a gente tenha colaborado muito na vida delas, com né. certeza, é o nosso desejo. Nossa, trazer isso, É, assim, porque, assim, a gente não vê tanto não se ouve falar, hum. sobre isso. O apego seguro, ele surgiu na sua vida exatamente assim, como? Você virou especialista? Sim, olha só, eu me percebia com muitos movimentos de explosão emocional. Hum, Eu autoritária, eu já me taxava como autoritária, foi uma escolha, mas existia dentro de mim aquele movimento já automático que veio do autoritarismo também, né? Então estava em mim e eu acreditava que melhor educaria minhas filhas dessa forma, né? Só que eram muitos movimentos explosivos delas em combate com os meus. Uma guerra, né? Então, de colocar de castigo, porque eu ouvia falar que era para colocar de castigo. você batia nela? Você já bateu? Então, teve uma vez, elas estavam brigando entre si, que é algo que me desorganiza bastante, mas eu tenho consciência que é sobre mim também, porque quanto mais agitada eu tô, mais apressada, acelerada, mais elas tendem a brigar. E é uma disputa pela mãe também. Ainda mais são 2 meninas, né, São 2 2 meninas e, meninas. assim, sem sentimento de culpa, mas eu preciso olhar pra mim. É esse autocuidado, né. Sim. E aí elas estavam nessa briga e eu explodi e bati, né. E a gente se sente péssima e O elas que é verdade. ficam é uma ferida para o resto da vida. Eu Elas não vão posso bater. bater no meu marido, eu não posso bater em você, Em eu não posso ninguém. bater na minha mãe, Isso é uma eu não violência. posso bater na minha irmã. E por que que a criança pode ser violentada? Beliscão, né. Enfim. E aí muitos combates, ali aquela guerra que vamos ver quem tem mais poder aqui, era essa a minha intenção, e estava muito difícil, aí foi que um belo dia no tempo da pandemia, 2020, eu passando nas redes sociais, eu vi um vídeo da Lívia Praeiro, que é da Educação Positiva, Escola da Educação Positiva, é uma pessoa que eu admiro muito, 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 tudo que ela traz, a família dela, os filhos, enfim. E falava sobre o sono, mas com esse olhar respeitoso. E me chamou muita Que eu vou atenção. Na época onde eu trabalhava, tinha tudo a ver trazer esse sono, né? Era com bebês. E aí eu comecei na intenção de atender famílias. Mas aquilo que ela falava fazia sentido. Eu gostaria de me aprofundar mais para colocar na minha vida prática também, né? E assim, foi revelador, assim, foi de mudar da água para o vinho. A forma como eu respondia impactava na forma como elas também respondiam, entende? Então estavam todos se beneficiando. Aí a gente começa a perceber: "Opa, eu sou o adulto e eles são as crianças". Isso. E ela é E o completamente comando tudo que acontece funciona aqui é completamente diferente. dependente do que eu estou oferecendo, né. Então assim, hoje eu me vejo, compreensiva, empática, respeitosa, né, sempre fazendo escolhas para priorizar por elas, isso é algo muito presente no meu dia a dia. E eu tenho um esposo que contribui muito para que eu tenha esse movimento. A minha profissão também contribui muito, né, então eu sou muito grata a Deus por ter descoberto o apego seguro. E eu vejo como eu tenho para mim como uma missão e um talento mesmo, porque é Um algo que propósito para ti. é, é algo que me move mesmo, é algo que eu escuto uma vez, eu já fixo aquilo ali com muita facilidade, enquanto que de repente outro assunto a minha memória não funciona tão bem. Eu te entendo, eu te entendo. Meu marido diz assim: "Tu atrai grávida, não é possível", porque, assim, tudo em minha volta É, envolve é, gestante, envolve puérperas, envolve recém-nascido, é. e eu tive o privilégio de ter uma mãe que cuida de recém-nascido,
né. E Hum, aí eu ficava observando, ela me contava as histórias e aquilo foi, né, sim. e eu: "Gente, que coisa linda, ela É. tem eu acho que é o dom, porque, assim, É. só de pegar na criança, a criança já parava de chorar Uhum. É. e já entrava naquele sono, eu disse: "Mãe, o que é que a senhora faz?" É isso mesmo. Né, mas eu acho que tem o dom por trás, né, É. dos profissionais Uhum. e tem o manejo. Uhum. Na maneira como faz, deixar o bebê seguro, Isso, né, a minha mãe dizia assim: exatamente. "É porque se você deixar o bebê seguro, ele vai perceber que ele tá seguro". Aí eu Isso. dizia: "Vale, meu Deus, tá doida? Minha mãe deu uma deslocada aqui, porque como é que É. porque na minha cabeça eu não entendia como é que um É. recém-nascido Isso, tem essa sensação, e tem, é um ser isso. humano, só é pequeno, É. né". O apego seguro ele é muito ele é antigo, ele é de muitos anos atrás, né, portanto, hoje eu acho que nós somos, assim, nós somos gerações que buscam mais por autoconhecimento, terapias, né, É, por ter mais esse cuidado com o estado emocional, que né, bom, né, que principalmente isso tá depois da acontecendo. pandemia, eu acho que isso tem acontecido bastante. E aí isso reflete nesse nosso olhar pra maternidade, né, a paternidade. A gente estende, né, para E para a essas gente áreas. mesmo, né, pro talvez um pensamento de um mundo um pouco melhor, eu não me importava muito com algumas coisas até meu filho nascer. Sim, Eu disse: eu quero um mundo melhor para meu filho, sim, eu sim, quero ser uma sim. pessoa melhor, eu Sim, preciso de alguns ajustes", e o maternar é isso, né, a gente é, é uma doação 100%, não tem como. é doação, né, maternar é você renascer, Todo né, dia, você praticamente. renasce, você volta a olhar para você. Agora é preciso ter essa consciência, se eu permaneço nesse movimento do autoritarismo, não vou não. Passo por cima de todos os sentimentos, né, passo dos meus limites, não identifico os meus limites, não me percebo, né, e passo por cima do meu filho, porque eu não tenho empatia. Né, É. eu não acho que tem verdade por trás daquele movimento, eu acho que tá querendo me desrespeitar, eu acho que tá querendo me testar. É. É só a gente, dar um passinho, ter um respirar, ter um pouquinho de consciência e o olhar de novo É, para porque assim, sempre o pai vai dizer: "Eu tô certo, eu tô eu sou o pai, quem manda aqui sou eu", e às sim, vezes é só um ajuste. um Não tá tirando a autoridade do pai, uhum, nem da mãe, uhum. né, você tá fazendo só É, um às vezes é reajuste. de descer do batente, É, né, existe um exa batente onde a gente, como adulto, se coloca distante dessa criança, né, muito submissa, e às vezes descer o batente e se colocar no nível mais próximo, né, e todo mundo usufrui dos benefícios. A com família flui certeza. melhor, né. Sim, sim, é o cuidado com a família. Eu amei. Eu também. Eu espero que muitas coisas boas aconteçam para você, na sua vida, Amém. com a sua família e com todas que chegarem até você, para que você possa derramar esse amor que é percebido, eu percebi que você Uhum. gosta de verdade de fazer isso e que derrame, assim, na vida de todo mundo que te encontrar, Amém, amém. viu. É isso que eu peço. Muito obrigada e vamos aguardar o próximo, né. Eu agradeço também, e a gente já deixa agendadinho o próximo, Vamos, né. Acredito que as pessoas vão ficar com essa vontade de "quero mais", e a gente sim. tem muito o que oferecer, e eu vou estar sempre disponível. Ai, que Contem ótimo. comigo sempre. Deixa a sua rede social, A minha rede social é @laracidrãopinto, Instagram. sigam, gente, compartilhe o que é bom, vou sempre deixar aqui, Sim, compartilhem coisas boas. Uma mãe ajudando a outra é um negócio tão legal. Olha, vou te dizer, é sem muito dúvida. bom, Sim, porque às vezes o que aconteceu com uma, não aconteceu com outra, mas ela sentiu, ela percebeu e ela compartilhou. E vamos seguir juntas aí, viu gente? Continue com a gente e até o próximo episódio. até. Tchau, tchau.